Olá pessoal, meu nome é Rogers. Vou fazer aqui mais um vídeo hoje agora reproduzindo um problema que nós já vimos solucionado com a 991, né? E o problema trata do exemplo 2.1, né, gente? Que é um exemplo bem clássico do problema simples de irradiação, né? Método das coordenadas polares lá da topografia. Então, o problema consiste basicamente em obter as coordenadas, né, a partir do ponto de estação, né, que é representado pelo ponto XA, né, tendo a distância de A para B e o azimuth de A para B. Então, eu quero as coordenadas do ponto B a partir das coordenadas do ponto A, né, tendo a distância e o azimuth de A para B. Então, eu vou solucionar esse problema agora, né, pessoal, utilizando uma outra calculadora, que é a Casio CG500, né, FX CG500. É uma calculadora gráfica, né, bem mais potente que a 991, ela é um pouco mais cara, mas eu vou mostrar que para quem tem interesse e gosta, né, de levar essas soluções para o campo, assim, ou fazer no papel, né, a calculadora oferece soluções que são muito, muito legais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é mostrar como é que a calculadora inicializa quando a gente liga ela, né? Aparece esse menu aqui, tem uma série de aplicativos, né? Ou de sub-rotinas de programação. Esse menu é o menu principal de cálculo, né? Para quem tem a calculadora física, se eu apertar a teclinha keyboard, né? Ou vir aqui e selecionar o keyboard, vai aparecer o teclado com todas as funções como se fosse uma calculadora científica, né? Mais integral, derivada, transformadas, né? Aqui tem um mapa de caracteres bem grande. Então aparece tudo isso aqui. Bom, como é que eu vou solucionar esse problema agora, né, pessoal? Eu vou criar uma função e em vez de eu ter que criar valores na memória, etc., eu vou resolver tanto a componente x quanto a y de uma única vez. Como é que eu vou fazer isso, né, pessoal? Primeira coisa, eu vou ter que dar uma informação para vocês a respeito dos diretórios, né? Porque as funções só funcionam quando elas estão dentro dos seus diretórios, se os diretórios estão ativos, né? Então, nessa calculadora, a gente tem um menuzinho aqui, né? Dentro dessa catraquinha aqui, um Variable Manager, né? O manuseio de variáveis, né? E aqui eu consigo criar um diretório, né? Então, por exemplo, eu vou criar um diretório aqui, né, gente, que é útil, né, a esse conjunto de rotinas de topografia, eu vou chamar de polar, né? Então, polar é o diretório no qual eu vou criar a subrrotina. Então, agora tem dois diretórios. Tem o main, né, principal, e tem o polar. Aqui eu alterno entre um diretório e outro, né? Então, por exemplo, aqui está ativo o diretório polar e aqui está ativo o diretório main. Então, se eu quiser que o programa funcione, depois vou ter que vir aqui trocar o diretório ativo para o polar, né? Então, isso aqui está feito, né, pessoal? Aí passo para o menu programa, né? Então, no menu programa onde eu crio as minhas funções. Como é que eu vou fazer isso, né, gente? Tem uma série de subrrotinas aqui, né, de iconezinhos. Na calculadora física tem uma canetinha que vocês clicam em cima, né? E eu vou clicar aqui nesse símbolozinho de arquivo novo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função, né? Tem aqui programa, programa texto e função, né? Programa e programa texto tem a mesma sintaxe, mas no texto ele não compila, e função ele funciona exatamente como nas outras calculadoras programáveis, né? Então, eu vou criar um programa aqui chamado coordenada e radiação, né? Coordenada I com dois R's, conforme está escrito ali, vocês estão vendo? Eu dou um OK, né, gente? E aí nas funções eu tenho que definir minhas variáveis que eu vou introduzir, né? E essas variáveis têm que ser informadas na sequência que eu vou utilizar. Então, por exemplo, aqui eu tenho x da estação, né, vírgula y da estação, distância e azimuth, né? E aqui embaixo eu começo a escrever minha função, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou habilitar meu teclado, né? Então, aqui está o teclado. E vou entrar numa caixinha aqui de vetor ou matriz, né, gente? Então, essa caixinha, ela tá aqui, ó. Posso fazer na forma de linha ou coluna, eu vou fazer na forma do vetor coluna aqui, né? E vou introduzir cada uma das equações do transporte de coordenadas aqui, né? Tanto para x quanto para y. Então, vejam como é que tá aqui, né? X mais a distância vezes seno do azimuth. Equação 2,15 e 2,16, né? Então, como é que eu vou escrever? X da estação mais a distância vezes, eu estou usando o botãozinho do asterisco aqui no meu teclado, né? O seno, né, gente, do meu azimuth. E é só isso. Eu ainda não testei, né, gente? Não sei se a gente vai escrever o seno ou utilizar a função aqui do teclado, né? Por enquanto, estou usando a função aqui do teclado porque eu não sei se tem o mesmo efeito de escrever. A gente pode até depois no futuro testar isso. A outra componente, como é que se escreve? Y, estação, mais a distância, asterisco, vezes novamente vou tomar a função do menu teclado, cosseno do azimuth. E é só isso aqui, pessoal, né? Então, se eu salvar aqui, essa função já está pronta, né? Vou fechar aqui e vou voltar lá para o meu menu, né?
Então agora o que eu vou fazer? Vou configurar o meu menu ativo, né? O menu ativo agora eu quero que seja o polar. Então já está ativo aqui, né? Se não tivesse, ele está assim, ó. Ativo o polar, né? E eu posso fechar a janela. Se eu vim aqui chamar minha variável, como é que eu posso chamar a variável? Eu seleciono o menu polar, dou 2 cliques em cima e aí carrego a minha função. Então o input vai carregar a função na minha área de trabalho da calculadora, né? Aquela função cujo nome eu chamei de coordenadas e radiação, né? E aí eu introduzo aqui cada uma das variáveis que eu chamei lá naquela sequência que eu informei. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar os cálculos da 2.17 e 2.18, né? Então, 4.000 e 6.000, né? São as coordenadas da estação. A distância é 19,1249. Então, percebam aqui que o separador de componente de variável é a vírgula, o separador decimal é o ponto, né? Na calculadora eu tenho vírgula e ponto, então é para isso que tem essas duas coisas lá na calculadora. E o azimuth, né, gente? Para o azimuth eu posso usar uma funçãozinha do teclado que é essa aqui, ó, embaixo do... tá no MAT1, no menu, e esse aqui é o botãozinho grau, minuto, segundo, né? Então eu coloco ali 35, 41, 47. Não fechar o parênteses sem o mesmo efeito que fecharam, naquele caso, né? E aqui eu tenho as coordenadas, ó. Então 4011, vírgula 1592, né? Depois eu posso configurar essas coisas aqui, e 6015,5318. Essa calculadora é muito legal, né, pessoal? Que eu posso alternar com a canetinha aqui, né? Para grau, para grado, para radiano, né? E ainda tem uma outra função que eu chamo bastante atenção, que é essa da mãozinha, né? Então eu seleciono a linha aqui, vou deixar do jeito errado aqui, grado, por exemplo, ou radiano, né? E aí eu compilo só a linha de cálculo que eu desejo, ó. Então aqui ele usou só radiano, agora eu alterei para grau, né? Degree do inglês, né? Compilo a mesma linha, tá lá a solução. Então, para mostrar como é rápido, né, gente, vou fazer aqui agora o ponto C, né? Então chamo a mesma função. Vou lá no Variable Manager, né? Seleciono a função que eu quero, poderia ser uma outra função, né? Cálculo azimuth, qualquer outra. No input, abro parênteses, tem um parêntese também no teclado físico da calculadora, né? E agora eu vou informar aqui em 4011.1592, lembrando que o ponto é separador decimal, 6015.5318, né? Na sequência, a distância 25,1009, vírgula, né, gente? E aí novamente eu vou usar aquela função do grau, minuto, segundo, né? 111, 16,04. Então, se eu der um enter aqui, vamos ver o que eu esqueci aqui, né, gente? Vamos ver. Coordenada X, coordenada Y, ali, ó, 25. Aqui eu botei uma vírgula em vez do ponto, então vamos substituir pelo ponto. E agora deve dar certo. Olha lá. Verificando, né? 4.034,5506, né? E 6.006,4269, aqui a calculadora arredondou para 70. Tá bom, pessoal? Então, aqui um jeito de fazer a jato, né? Muito mais rápido que a gente faz com as outras calculadoras, né? A irradiação que a gente usa bastante lá na topografia.